Ah, aumenta o teu. Isso. Tá dando um retorno Pronto. aí até na tua voz. Estamos 3 minutos atrasados. Olha a 3 minutos atrás. Melânia. Olha o Carlos. Carlos botou uma foto, hein, Carlos Cox? O Carlos está ouvindo? Podemos usar assim, né? Melhor, né? Podemos começar, gente? Aline, tudo bem? A Aline está no grupo falando. Ela está falando? Eu não estou ouvindo ela. Não, não, ela falou no grupo, aí apareceu. Ela só avisou lá no grupo que começou. Ah, tá bom. Ela deve estar fora. Tá bom. Bom, gente, vamos começar então o nosso papo. Em primeiro lugar, é um prazer estar juntos novamente para alguns e para alguns pela primeira vez. O nosso objetivo é, nesse nosso papo inicial, a gente se conhecer e falar um pouquinho sobre o conteúdo desse curso. Esse curso é fruto de muitas conversas. A princípio, eu e o Roger. Roger é o Dr. Ray, que está aqui ao meu lado. Vocês compararam depois vocês pegam a fotografia do Dr. Ray e do Roger, colocam uma do lado da outra e vocês vão perceber. Vocês não vão saber quem é um e quem é outro, depende do ângulo da foto, da imagem. Nós começamos a conversar porque esse tema, cada um colhe o que planta, ele é muito incômodo, porque a gente não gosta de ouvir isso, né? Porque isso, ao final das contas, leva a gente à conclusão, que é meio doída, de que quando as coisas dão errado na vida da gente, a culpa é só nossa, não é de mais ninguém. E a gente não gosta de ouvir isso, né? A gente adora botar a culpa em alguém quando as coisas dão errado. Esse é um sentimento que todos nós temos. É meio humano e é natural. E para lutar contra isso é muito difícil, porque requer pensar bastante, requer planejar bastante e requer conhecer bastante sobre o mercado, sobre a vida, sobre o negócio. Aliás, há poucos dias atrás, eu estava conversando com o Augusto, que está aí na fonia de ouvido, exatamente sobre isso, fazer um planejamento de futuro. Ou seja, aonde trabalhar, com quem conversar, com quem aprender, com quem investir. Olha, tudo que eu falei, com quem falar, com quem aprender, com quem investir, aonde ir, tudo isso é escolha. A gente tem que escolher. E a gente não gosta muito de escolher, porque escolha tem riscos. Quando você escolhe, pode dar certo, pode dar errado. E como a gente não quer ser culpado, a gente quer culpar os outros, a gente não escolhe. E quando a gente não escolhe, a vida fica parada. Então, nós elaboramos esse roteirinho, que vocês todos olharam o roteiro, né? Esse primeiro papo entre nós é para conversar sobre esse roteiro. A aula número 1, na verdade, é com o Roger sobre mercado e competitividade. Para quê? Para a gente entender o que está acontecendo no mundo hoje dos negócios. Quem está ganhando dinheiro e quem está perdendo dinheiro. Porque esse curso aqui é para a gente melhorar de vida, certo? Ninguém para às 9 horas da noite o que está fazendo para ir bater papo, para jogar tempo fora. A gente quer melhorar de vida, todos nós. Então, esse é o foco desse nosso encontro. O que a gente tem que fazer para melhorar de vida?
para prosperar, para ganhar mais, para ficar mais inteligente, para saber mais. Então, esse é o nosso objetivo. Então, na primeira aula com o Roger, ele vai falar sobre esse mapa de oportunidades no mundo todo, porque o Roger mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos, ele vai se apresentar já já, e ele vai dar uma aula sobre isso. A segunda aula é sobre estratégias de venda. Como é que a gente vende? Porque, na verdade, gente, tudo é venda. Tudo é venda. A pessoa só presta atenção no que você está falando se a pessoa comprar você. Né? Nos Estados Unidos tem um ditado que diz: se você ganhar a atenção da pessoa, você ganhou a pessoa. Então, como é que a gente faz para as pessoas prestarem atenção na gente? A Melânia vai falar disso numa aula dela bastante. Depois tem uma outra, questões morais, lucro e risco. A gente tem um monte de problemas morais para ganhar dinheiro. A gente nem sabe disso. Mas a gente tem dificuldade até de falar em ganhar dinheiro, né? Sobretudo no Brasil, porque a cultura católica ela acabou semeando na nossa cabeça a ideia de que lucro é pecado. Sabe? Então a gente fica com esse negócio, ganhar dinheiro é pecado, né? Isso é uma grande bobagem. Aí tem depois vem a Melânia com comunicação essencial. E aí é um approach completamente diferente de comunicação de tudo que vocês já viram, tá? Vocês vão se surpreender. Olha, a Cristiane Paiva está aí. Faz tempo que eu não vi a Cristiane. Depois vem A Vida Vale Dinheiro, com o Roger. Gente, essa aula do Roger é imperdível. Imperdível. Porque vocês vão aprender um caminho para ganhar dinheiro. Tá? Você sabe que médico ganha dinheiro com a morte das pessoas, não é? Eles vão ficar doentes e o médico ganha dinheiro, não é assim? Você sabia que advogado ganha dinheiro com a morte da pessoa, mesmo depois que ela morreu, ele continua ganhando dinheiro? Então, o Roger vai falar muito sobre isso, sobre ganhar dinheiro e sobre morte. E quando a morte vale dinheiro. Todo mundo morre, certo ou não? Sim. Certo, certo. Todo mundo morre, né? Se a morte vale dinheiro. Aí, depois o Roger vai explicar sobre investimentos globais. Depois vem a Melânia falar sobre media training. E aí ela vai se apoiar em exercícios. De novo, como vários de vocês, a gente já se conheceu num curso de comunicação. O approach da Melânia é completamente diferente do que a gente abordou anteriormente, há um ano atrás. A Melânia vai falar de redação e discurso. Uma aula sobre a minha fala me revela. Depois, ela de novo, postura para convencer. E aí, gente, esse papo é muito legal, porque a gente não ensaia nada. Nada. Damiano é um alto executivo numa empresa. Eu conheço o Damiano há muitos anos. O Damiano sempre deu show em reunião, mas ele nunca teve tempo de ensaiar. Ele terminava o PowerPoint com a apresentação meia hora antes de começar a reunião. Corria para lá e já começava a reunião. Quantas vezes o Damiano ensaiou uma apresentação? Eu não sei se você ensaiou, Damiano. Depois você conta para a gente. Quantas vezes você ensaiou antes de fazer a apresentação? Porque é óbvio, quando a gente ensaia, sai melhor. Só que a gente nunca ensaia. Então, a Melânia vai dar um show sobre isso para a gente. Cenários de oportunidade no Brasil, e aí é um papo que vocês vão ter comigo e com o Roger juntos. E aí, gente, vem um trabalho. O trabalho é um plano de ação individual. Eu vou apresentar para vocês uma lógica de 7 pontos de como é que a gente faz um plano de ação para vencer na vida. Não é um plano de ação para tentar vencer na vida. Eu não estou falando de tentativa, tá? Estou falando de certeza. Como é que você faz um plano de ação para vencer? E aí vocês vão ter como trabalho fazer um plano de ação. E a Melânia hoje colocou, se eu não me engano, no Facebook dela, uma imagem com a foto dela, tem um desenho dela, do Roger e minha, que na verdade é um livro que vai nascer desse curso.
E todos os trabalhos de vocês vão estar no livro, com foto e com tudo mais. A gente quer fazer um negócio bem bacana. Depois o Roger coloca a foto da imagem do livro que a gente está pensando. Então, esse é o roteiro das aulas. O nosso objetivo é aproveitar esse momento que o Brasil está vivendo. Vocês sabem que o Brasil está parado, né? Basta ver as nossas conversas no grupão que a Aline criou, né? Todo mundo, a gente está falando de política o tempo todo, falando da briga que está acontecendo o tempo todo, do Congresso, do Senado, a gente fica falando disso o tempo todo. Enquanto isso, a gente não trabalha. Enquanto isso, a gente não prospera. Enquanto isso, a gente não ganha dinheiro. Então, a gente precisa sair deste momento de ficar com toda a atenção nisso e dedicar a atenção necessária para aproveitar esse momento que o Brasil está parado. Por quê? Porque quando está todo mundo parado, tem um monte de coisa para fazer. E aí, quem é esperto e rápido ganha dinheiro nessa hora. Tem um ditado, gente, aqui nos Estados Unidos, que é muito comum, que diz o seguinte: quando está todo mundo correndo para o norte, o lugar de ganhar dinheiro é no sul. Está todo mundo indo para lá, vai para o outro lado, porque no outro lado tem oportunidade. Por quê? Porque ninguém foi para o outro lado. Então, gente, essa é só uma geral do curso. Agora eu vou pedir que o Roger se apresente, depois a Melânia se apresenta e depois cada um de vocês também se apresenta e façam as perguntas que quiserem sobre o curso, para a gente tirar as dúvidas, para já na semana que vem começar para valer. Então, com a palavra o Roger, que vai contar um pouquinho da trajetória profissional dele. Bom, boa noite a todos. Todo mundo me escutando bem aí? Sim, né? Sem eco agora. Tá, ótimo. Como o Paulo falou, né? Eu cheguei nos Estados Unidos em 1999. A ideia era eu passar um ano aqui nos Estados Unidos, estudar um pouco do idioma, né? E eventualmente voltar ao Brasil, enfim, seguir profissionalmente o que eu tinha iniciado, né? Depois que eu estudei economia aí no Brasil. Mas, assim, as portas foram se abrindo aqui nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de me legalizar no país, né? Busquei o tão almejado Green Card. E tive o privilégio de entrar nessa indústria financeira mais ou menos ao final do ano 2000. Então, ao longo, para vocês que tiveram a oportunidade de ler um pouco assim do meu currículo, né? O meu resume no LinkedIn, ou entraram na minha website. Aliás, só por curiosidade, se vocês pudessem levantar a mão, quem teve a oportunidade de entrar na minha website e conhecer um pouquinho mais do Roger, pelo menos assistir um vídeo ou alguma matéria que eu publiquei? Só levantem a mão quem teve a oportunidade de fazer isso, por gentileza. Ninguém Eu acho ainda? que entrei no LinkedIn, acho que na página não, no LinkedIn, mas não assisti nenhum vídeo. Tá bom. Não, só por curiosidade. Então, como o Paulo falou, eu tive a oportunidade de entender um pouco dessas diferenças básicas entre os Estados Unidos e o Brasil, né? E em uma das minhas aulas eu trago um pouco mais de detalhes dessas diferenças culturais, principalmente como o americano planeja de forma tão diferente do brasileiro. Em poucas palavras, assim, eu tenho um dos grandes exemplos que para mim foi uma base que eu tive. Eu conheci um americano em 2003, né, na Califórnia, numa das convenções que eu participava. E o nome dele é Mark, nos tornamos amigos, enfim, vocês vão ouvir um pouco mais da história dele no decorrer das minhas aulas. Mas quando eu conheci o Mark, né, eu estava numa reunião de uma das seguradoras que eu trabalhava na época, e ele me contou um fato que para mim foi o divisor de águas da minha carreira. Ele me falou: Roger, para você que está nessa indústria, né, de serviços financeiros, eu tive, infelizmente, uma tragédia que ocorreu na minha vida de forma muito simples. A diferença
do povo, né, que realmente planeja e de quem realmente leva a vida, como a gente diz, né, para o lado que o vento soprar é para onde a gente vai, né? O Mark, infelizmente, os pais dele sofreram um acidente de carro quando ele tinha 8 anos de idade. O pai e a mãe faleceram, né, nesse acidente, infelizmente. Ele estava em casa com a babá, né, ele era uma criança ainda com 8, 9 anos de idade, e ele percebeu, né, ele contando isso, eu percebi que a minha vida nada mudou, né? Eu continuei na mesma casa, a irmã da minha mãe, ou seja, a minha tia veio, se mudou para minha casa e cuidou de mim até os 18 anos de idade. Quando eu fiz 18 anos, em um dia, bateram na minha porta, era o advogado, né, o grupo de advogados que representavam os interesses da minha família, do meu pai, da minha mãe. E eu fui descobrir isso. Ele me contando, como eu falei, lá em 2003, que ele era uma pessoa com 50 milhões de dólares de patrimônio. Por isso que a vida, de alguma forma, continuou como era, né? Qual foi o diferencial? O que ele aprendeu? Os advogados passaram por ele e falaram: Mark, você tem 50 milhões de dólares nessa caixinha, né, que o americano usa essa palavrinha mágica chamada trust, mas, infelizmente, você não é dono do dinheiro. Você é dono da mesada. Tanto que essa estrutura, né, essa PJ que foi criada para ele, tinha sido criado há 6, imagina isso, 6 gerações atrás. E foi criada uma estrutura jurídica onde se perpetuou de geração para geração, e com o falecimento do pai, ele era o único herdeiro de 50 milhões de dólares. Mas, no entanto, ele não era dono do dinheiro, ele era dono da mesada. Então, ele começou a entender as regrinhas básicas que foram criadas para ele, que era, ele precisou se formar na faculdade para ter um aumento de mesada. Aí ele precisou fazer o MBA dele para ter mais um aumento de mesada. Eventualmente, esse é um arquiteto que hoje só trabalha com celebridades americanas, né? Esse é o resumo de tudo. O patrimônio dele hoje é maior, na realidade, do que o que foi deixado para ele. Porém, o que ele aprendeu? Que se ele tivesse com 18 anos de idade, recebido, em teoria, um cheque em branco que ele pudesse gastar à vontade, ele não teria se tornado a pessoa que ele se tornou. Ele não teria estudado metade da vida dele. Hoje, esse é um camarada que ele tem pós-doutorado no que ele faz. Então, é uma pessoa extremamente competente, uma celebridade dentro do mundo de celebridades, ou seja, um arquiteto de celebridades, mas ele teve um berço muito inteligente, que é, tá bom, o dinheiro está aqui, mas você vai ter que trabalhar e entender a importância desse dinheiro e como que você vai poder usar no decorrer da sua vida. Tá? Então, por que eu trago esse exemplo? Porque parte do que eu aprendi nos Estados Unidos, trabalhando com famílias americanas de sucesso, é essa diferença cultural. Hoje eu faço um trabalho muito similar com o Brasil. Então, o que eu faço? Eu faço várias viagens, né, para cima e para baixo, tentando educar, desculpem assim a palavra, mas é educar o brasileiro um pouco de como a cultura americana funciona. Não é menosprezando o Brasil, eu vejo, né, quão ativo vocês são na parte política aí no Brasil, eu acho que o foco não é esse, mas eu pude entender que, independente de quais políticos estão comandando o país, é o título do nosso curso. Cada um realmente colhe o que planta. Eu cheguei como um imigrante nos Estados Unidos em 1999, com um pouquinho de dinheiro de reserva para eu estudar por alguns meses, tá? E quando eu parei para pensar um pouco realmente, assim, cada um colhe o que planta. A minha última posição nos Estados Unidos, do mundo corporativo americano, eu fui vice-presidente da AXA. A AXA é a maior seguradora do planeta Terra. Então, eu tive a oportunidade de parar e fazer realmente uma trajetória desses 20 anos, onde eu comecei, não onde eu terminei, mas onde eu cansei do mundo corporativo e segui carreira solo, mas isso a gente vai conversar no decorrer das minhas aulas. Tá? Então, acho que é uma oportunidade aqui para vocês, né? Como o Paulo mesmo fala, eu pareço o Dr. Ray, mas eu sou a versão financeira do Dr. Ray, não é o médico que faz plástica em celebridade, não.
E, desculpem a brincadeira, eu sou bem brincalhão também. Mas eu quero passar para vocês assim de novo. São 20 anos trabalhando no mundo corporativo americano. Meus amigos do Brasil, meus amigos de faculdade, defendem a teoria. Tudo no Brasil é muito bom. Uma das minhas aulas é praticamente falando de investimentos globais. Aí, conversas que eu tenho com clientes, com advisors, né, com pessoas que trabalham com dinheiro no Brasil. Isso serve, de novo, como um parâmetro de análise, até para a gente ver o contexto como um todo. Vamos pegar todas as bolsas de valores do mundo. Tá? Se a gente pegasse todos os mercados e colocasse todas as ações negociadas nas bolsas de valores de todo o planeta Terra, são mais ou menos 287 mil empresas de capital aberto que são negociadas no mundo inteiro. Tá? Isso tem um valor de mercado hoje, né? Óbvio que a economia é algo que flutua sempre, 79 trilhões de dólares. Esse é o número, 79 trilhões de dólares. Só por curiosidade, alguém saberia me dizer qual porcentagem, não estamos nem falando de valores, qual porcentagem desse bolo, 79 trilhões de dólares, seriam os Estados Unidos? Quem saberia me dizer? Ninguém tem ideia? Eu sei o que você me falou. Então, Não vale. Não vale. Vale a 54% de tudo que acontece no mundo. Uau! 79 trilhões de dólares. Eu vou refrisar, 54% é relacionado aos Estados Unidos. Aí vem a parte que, para mim, é onde toca o meu coração e é onde eu vejo muitas oportunidades. Qual porcentagem vocês imaginam que é o Brasil nesse bolo de 79 trilhões de dólares? Alguém tem curiosidade? A Sheila levantou um dedo. O que é isso? 1%? É isso? Chegou bem próximo. O Brasil equivale a 0,83% do bolo. Aí, eu sento com um consultor da XP no Brasil, com um guru de mercado financeiro, que chega para mim e fala assim, o meu cliente tem um fundo multimercado onde ele está exposto em todos os segmentos possíveis. Aí eu falo, peraí, a equação não fecha. 99% do mundo, né, não está sendo mostrado para esse teu cliente, porque ele tem acesso a 1%. Tá? Como é que você pode dizer que o teu cliente está numa plataforma diversificada? Não faz sentido isso na minha cabeça. Mas isso, de novo, eu precisei sair do meu mundinho, entender um pouco o que é essa máquina, né, econômica, esse capitalismo verdadeiro chamado Estados Unidos, para saber que o que é pregado no Brasil, essa cultura de vamos pensar daqui a 100 anos, vamos pensar daqui a 300 anos. Eu tenho clientes com estruturas no papel para 1000 anos para frente. Tenta imaginar no Brasil alguém chegando para você, o teu pai, ou seja, e falando, olha, tá aqui, ó, esse imóvel eu vou colocar dentro de uma PJ, onde por 1000 anos você, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, vão usufruir da receita, né, dos aluguéis desse imóvel, mas por 1000 anos ninguém pode vender o imóvel. Para um brasileiro isso é quase inconcebível, porque é muito longe da nossa cultura, é muito longe do que a gente aprendeu que o avô construiu, o pai mais ou menos manteve, desculpa falar, os filhos quebraram o pau e os netos perderam tudo. Porque não existe uma cultura de sucessão patrimonial, não existe uma cultura de vamos pensar daqui a 100 anos como é que vai ser se a gente realmente galgar alguns degraus. Então, eu não quero que seja temas chatos, tá? Mas eu quero passar um pouco de novo assim do que eu tive o privilégio, eu falo, isso é realmente um privilégio de poder passar para nossa cultura brasileira um pouco do que realmente dá certo. Isso aqui dá certo, com todo respeito, patriotismo, meu coração vai sempre ser verde e amarelo, embora eu tenha muito respeito pelos Estados Unidos, eu amo o meu Brasil. Tem muita coisa para ajustar no país. Meu Deus do céu, muita coisa. Tá? Mas por que não utilizar conceitos que aqui
no mundo, né, como a gente de forma pejorativa falamos, no primeiro mundo funciona. Então, hoje essa é a minha missão de vida. Educar o maior número de brasileiros, contando até num comentário, né, que eu escuto com frequência no Brasil. Famílias ricas, quando eu tenho conversa de sucessão patrimonial, isso não é uma, duas, três vezes, são várias vezes. Eu escuto pessoas ricas no Brasil falando: a minha parte eu já fiz. O problema agora é de quem fica. Não tem, primeiro, uma resposta mais cara do que essa para os herdeiros, porque os advogados adoram isso. Quanto menos uma família planeja, maiores vão ser os problemas de sucessão e maior vai ser a receita desses advogados na hora que eles tiverem que lidarem com os herdeiros. Então, eu acho que é isso que eu quero que fique de conceito nessa abertura para vocês. Qual vai ser o meu foco? É isso. Economia, finanças, sucessão patrimonial e realmente o que é cada um colhe o que planta no mundo americano. Espero que vocês realmente estejam conosco. Melânia. Beleza, beleza. Bom, eu sou Melânia Costa, eu tenho duas formações, eu sou formada em letras e depois jornalismo. E atualmente eu trabalho muito mais no mundo corporativo do que na sala de aula com jovens, né, e estudantes. Já faz um bom tempo que eu conheço Paulo Sérgio, o Roger estou conhecendo agora. E eu sempre penso, o que é que mantém os relacionamentos? O que é que faz com que os relacionamentos perdurem, né? Sejam duradouros e que 25, quase 30 anos depois, né, Paulo Sérgio e eu tenhamos vontade de trabalhar juntos. O que é que nos enlaça? Qual é o vínculo que a gente manteve? Então, a comunicação, para mim, ela é essencial porque o que o Roger vai falar e o que o Paulo Sérgio vai falar só vai funcionar se você tiver uma comunicação essencial e inteligente. Se você utilizar a comunicação como estratégia das suas pegadas no mundo, né? Das marcas que você vai deixar no mundo. Então, eu penso que tudo aquilo que é imaginado, ele só é realizado através da comunicação. E aí a gente fala que comunicação, a gente tem 1000 conceitos de comunicação, e é claro que nesses 30, 40 anos de estrada, eu construí os meus, né? E eu penso que a comunicação, ela é tornar ações comuns, é deflagrar a ação em comum. Eu te provoco, eu te toco de alguma forma e você retorna na minha direção e eu vou até a sua direção e você volta na minha direção e eu costumo dizer que parece um balé, né? Em que a gente não fica contando o pisão no pé, né? O importante é dançar a noite inteira. O importante é conversar e sempre, 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 apesar do fato de que vai haver alguns pisões no pé. Mas se a comunicação é essencial, ou seja, do fundão do coração, né? Do fundão mesmo da alma de cada um, e é inteligente porque ela é estrategicamente planejada para obtenção de resultados, esses pisões no pé passam a não ter muita importância, porque a gente vai conseguir gerenciá-los. Eu costumo dizer também que os animais se comunicam, os seres humanos se relacionam. Então, a abelha comunica, formiguinha comunica, mas os seres humanos se relacionam. E relacionamento é relar mesmo, tem atrito e dói. Em alguns casos está difícil diferenciar os animais dos seres humanos, não está? Está bem difícil, viu? Eu preferia que eles fossem até mais animais, no sentido de que animal é programadinho, né? O ser humano anda muito impulsivozinho. Então, essas superfícies, né, que se atritam o tempo todo, elas precisam ser azeitadas. E aí, no nosso curso, a gente vai ver um pouquinho como azeitar essas superfícies.
Quando o Paulo Sérgio falou na apresentação que a minha abordagem é muito diferente, né, do que se costuma ouvir por aí, vou contar um pouquinho dessa história. Eu fiz jornalismo em São Paulo e amo de paixão, meu coração bate forte quando eu penso nisso. Eu estudei na Casper Libero, aí na Avenida Paulista, né? Mas, ao voltar para Belo Horizonte, as pessoas me conheciam como educadora, as pessoas me conheciam como professora de língua portuguesa, mais especialmente de produção do texto, que é o meu forte. Eu sou uma jornalista de texto, basicamente, né? Eu sou uma jornalista de produção de texto. Então, eu me lembro que em 98, 99, eu fui chamada para dar um curso de português empresarial, de comunicação oral e escrita, dentro de uma empresa, uma mineradora, uma grande mineradora, que hoje é da Vale, pertence à Vale. E eu dei meu curso de comunicação oral e escrita lá, e no final da história, o RH me chamou para uma reunião, dizendo o seguinte: a gente está querendo que você dê um curso de comunicação interpessoal, comunicação face a face é o nome do curso. E eu falei, como é que vocês chegaram a essa conclusão, né, de que eu estava habilitada para dar um curso de comunicação face a face? E aí, vocês, alunos, né, desse curso, vão entender isso todas as vezes que eu abrir a boca. Porque o meu foco no processo de comunicação, assim, o que me diferenciou e que me fez ganhar dinheiro e que me fez obter sucesso em todo o meu caminho, né, nessas últimas 3 décadas, é o fato de que eu gosto muito de ver a comunicação a partir da responsabilidade do falante, a partir da responsabilidade do emissor, daquele que comunica. Tem um pouco do que o Paulo Sérgio falou, a gente adora botar a culpa no outro, né? Não sabe ler, não presta atenção no que eu estou falando, não me escuta, né? É um grosso, e aí dá tudo errado, porque a culpa é dele, né? E o meu foco, e volto a dizer, foi o que garantiu o meu sucesso, é esse olhar. Não é responsabilizar o falante, é a responsabilidade do falante. Porque responsabilizar o falante é depois de já ter feito, posso falar a cagada, né? A responsabilidade do falante pressupõe que você estrategicamente, né, pensou nas consequências da sua ação comunicativa. Uau! Né? E aí você não quer pensar que o levantar de uma sobrancelha, né, mal-humorada, enquanto você dizia, tá tudo bem, de boa, né, tem mais efeito do que a frase, tá tudo bem, de boa. Porque menos de 10% da comunicação tem a ver com a mensagem que você dá. Os 90% tem a ver com tom de voz, tem a ver com postura, né? Gestual, facial. Tom de voz é uma coisa assim que vocês não podem imaginar o peso disso. O seu filho não entende as palavras quando ele é bebê, mas ele entende o seu tom de voz. Cachorro não fala alemão, mas segue o comando pelo tom de voz. Então, o tom de voz é muito mais importante. E aí a gente vai perceber que isso está no nosso controle. Isso é responsabilidade nossa, é responsabilidade do falante. E aí eu colho o que eu planto. Mas se eu não plantar bons relacionamentos, eu não posso esperar uma boa carreira, por exemplo, né? Nem posso esperar colher bons resultados. Então, nessa linha que a gente vai trabalhar, é baseado nesse princípio, né? Essa tem sido a minha missão de vida, desde que eu comecei a lecionar português lá para adolescentes, que é comunique-se bem e você vai ser respeitado. Tenha uma boa postura e você vai ser respeitado. Quando eu sou respeitado, eu adquiro o direito de falar. Eu posso até falar, mas não significa que o outro vai prestar atenção. Né? Então, nessas 4 aulas, nesses 4 encontros nossos, eu espero poder exercer essa minha missão, que hoje é interferir positivamente na vida das pessoas,
né, a partir de uma comunicação essencial, que é aquela que expressa a minha essência, e inteligente. Né? Aquela comunicação. Eu estava hoje, antes da aula, Paulo Sérgio, lembrando do seu livro, né? Pensando no seu livro. Quantas vezes, o livro do Paulo Sérgio já foi colocado lá no grupo várias vezes, né? Que é o Líder Sem Cérebro, que eu tive prazer de ler em primeira mão, né, Paulo? Dar palpite à vontade, cutucar. Então, sua voz não apareceu, Paulo, o seu microfone. A Mel corrigiu o livro. Então, o Paulo, eu estava lembrando o seguinte, estava ali me arrumando para essa live e estava aqui pensando, gente, por que é que as pessoas não entendem algo tão básico, né? Que é preciso adquirir o direito de falar, né? É preciso ter um mínimo de autoridade para falar. E aí eu fiquei pensando na questão da rotina. Né? É tão rotineiro dar ordens naquele tom, é tão rotineiro responder com aquelas frases, é tão rotineiro fazer aquela careta né, de pesado ou de mau gosto, é tão rotineiro, é tão ensaiado, está tão incorporado, né, que a pessoa não para pensar, e se, né, eu parasse para ouvir, para variar? E se eu usasse o discurso dele a meu favor? Mas para isso eu preciso escutar o discurso dele. Se eu não escutar o discurso dele, não tem jeito de usar o outro sempre vai conduzir. Eu falo que o outro é que dita o rumo da prosa. O Peter Drucker, né, que é considerado da administração moderna, ele diz que o verdadeiro comunicador é o ouvinte. É ele que te dá, ele que baliza a sua ação como interlocutor. É o olhar dele, né, a postura dele, é o sentimento dele, a história dele, a cultura dele. Né? Isso é que baliza a minha comunicação. Para isso, a gente precisa descer do pedestal, né, desvestir alguns hábitos horrorosos que a gente tem e preparar para escutar, porque vai ser muito útil para o nosso sucesso. Vamos conhecer um pouco o pessoal que está aí, né, Paulo? Vamos. Isso é Freud também, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Perfeito, perfeito. Vamos começar, gente, cada um. Vamos começar pelo Damiano, que está aqui no meu canto esquerdo, mas espero que ele não seja de esquerda. E Damiano, se apresenta, por favor. De onde você é, onde você está. Olha que interessante, né? Olha que interessante. Você, eu não sei, acho que quem me conhece, eu estou mudando algum tipo de hábito, né? Porque a segunda pessoa que me fala hoje me perguntando se eu sou de esquerda. Eu falei, meu Deus do céu, nunca fiz nada para que pensasse uma coisa dessa de mim. Que é isso, tá louco? Hoje foi o secretário de Educação aqui do Paraná, perguntou para mim, não, você é de esquerda? Eu falei, não, que isso, imagina, tá louco. Mas enfim, bom, um grande prazer estar aqui com vocês, né? Agradeço aí o Paulo pelo convite que foi feito para eu participar, bem interessante, assim, principalmente já ouvindo alguma introdução aí do Roger, né, e da Melânia também. Do Roger, bem interessante, que ele falou algumas coisas sobre essa questão aí nos Estados Unidos não é feio, como o Paulo também disse, ser rico, né? Aqui no Brasil, um baita de um tabu, né? Assim, muitas pessoas que a gente conhece que elas acabam escondendo seu sucesso profissional ou até financeiro por outros meios, né? Mas escondem para ninguém, né, os perturbar ou dizer que ele está... O empregado mesmo fala isso, né? O patrão se aproveitando do empregado, está ganhando dinheiro nas minhas costas. Isso aí tá errado, porque ele está pagando por um serviço, enfim. E aí a gente percebe que nos Estados Unidos é muito mais resolvido isso do que aqui, propriamente, né? E o que a Melânia fala sobre essa questão da comunicação, eu acredito fortemente sobre isso. Tenho, né, um grande professor aí, que é o Paulo Sérgio, conheço ele há mais de 15 anos. Já trabalhamos em algumas frias aí, porque a minha área de especialidade é relações trabalhistas e sindicais, relações governamentais relacionadas a direito do trabalho. Sou formado em administração de empresas e também em direito, mas não exerço advocacia. Por sinal, não sei se tem advogados no grupo aí, mas ultimamente ando bem decepcionado com meus
meus colegas advogados, né? Que é bem essa questão mesmo do ganhar dinheiro quando o outro está morrendo, quase isso, né? Ou ganhar até com a morte, né? Mas para mim, então, realmente é um grande prazer estar aqui. Quero muito contribuir, quero muito crescer com toda a experiência de vocês aí. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado. E você está onde? Em Curitiba? Ah, desculpa, estou em Curitiba. Legal, legal. Agora vamos para o Augusto. Opa! Tudo bem, gente? Sou Augusto Basílio. Eu sou do norte do Brasil, de Manaus, do Amazonas, mas atualmente eu moro na cidade de Miami. A Sheila é sua parceira. Que legal. E eu tive a grande, vamos dizer, a oportunidade de conhecer o Paulo junto com a Ana, através de um negócio em comum que a gente tem. Eu trabalho aqui em Miami como contractor, né? Vamos falar em português, claro, né? Tipo, eu sou um empreiteiro, né? Um empreiteiro de obras, e aqui no mercado americano, na região de Miami-Dade, de Miami. E é isso aí. Todos os empreiteiros que eu conheci foram os Augusto. É verdade, é verdade. Não, mas... Vamos para a Sheila. Microfone. Oi, gente. Estava ativando aqui. Oi, gente, boa noite. O Paulo já falou, meu nome é Sheila, eu moro no Rio de Janeiro, eu sou amazonense também, mas por isso que eu fiz assim, minha família toda amazonense, e meus pais se mudaram para o Rio de Janeiro quando eu tinha 4 anos de idade. Então, eu moro aqui desde os 4 anos, fiz medicina na Universidade do Rio de Janeiro, em Rio, sou formada há 28 anos, e quero plantar coisas para poder colher, morar nos Estados Unidos. Meu objetivo é mudar do Brasil para os Estados Unidos. Por quê? Tem uma coisa, tive a oportunidade de conhecer os Estados Unidos só esse ano e vi que eu nasci no lugar errado. Eu estou apaixonada por disciplina, as coisas funcionam. O que o Roger falou, eu adorei que ele falou, entendi muito bem, porque realmente a cabeça do americano é muito diferente nessa questão assim, de organização e das coisas funcionais. São muito pragmáticos. Não são pessoas fáceis de relacionamento, mas são muito objetivos e as coisas funcionam, eu acho, por causa disso. E me incomoda um pouco, né? Mas adoro o Brasil, sou brasileira, sou apaixonada pelo Brasil, mas me incomoda um pouco certas características no brasileiro, assim, de irresponsabilidade, do coitadismo. Um parêntese aqui. Eu não sou de esquerda, tá, Paulo? Eu sou conservadora, sempre fui. E fiquei muito feliz de poder reassumir essa minha característica, que sempre foi minha. Então, o que me liga aí ao Roger é justamente o fato de entender o que ele está falando. Vocês desculpem o cachorrinho falativo, não sei se está incomodando a vocês. De entender essa característica, essa diferença, né? O americano, ele é mais pragmático, mas as coisas funcionam. Eu pensei assim, bom, eu não preciso me relacionar tanto assim com o americano, desde que eu possa viver num local organizado, tranquilo, que é lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil me incomoda. Eu moro no Rio de Janeiro, eu moro no Leblon, que é considerado um local de bom nível social, mas me incomoda certas atitudes, assim, da falta de respeito, a falta de respeito no espaço do outro. Para vocês terem ideia, eu moro num prédio onde não tem nenhuma loja embaixo, mas no prédio ao lado tem uma loja de material de construção, e é muito comum. Eu não consegui sair da garagem porque tem alguém pegando material, ou descarregando, ou pegando. E assim, se eu for reclamar, a chata sou eu. Então, assim, você não pode reclamar os seus direitos. Aqui no Brasil, o certo é que é o errado, e o errado é certo. No trânsito, a mesma coisa. Você está na sua direção. Aí vem alguém e joga o carro. Você é obrigado a dar passagem, porque o outro está lá na pista da esquerda, quer entrar para a direita, e você tem que... Então, essas coisas me incomodam. Por isso que eu adoro os Estados Unidos por causa disso. Não é nada assim aí.
E o que me liga a Melanie é que eu já fiz faculdade de letras também. Antes de fazer medicina, eu comecei a fazer letras, mas eu achei que eu ia ter que ser professora, eu não tenho o menor perfil para ser professora, e fui fazer medicina. E o que me liga, né, eu estou me linkando com todo mundo, que me liga ao rapaz, esqueci o nome dele, que mora lá em Manaus, é o fato de ser amazonense, e o que me liga ao rapaz de Curitiba é que ele falou em medicina do trabalho. Eu sou médica do trabalho, trabalho com isso, trabalho no colégio, trabalho no consultório e faço perícia médica também. Então, a gente se vira nos 30, né? Só uma correção, sou de Manaus, mas moro em Miami. Moro em Miami. Não, eu vi que você mora em Miami, eu vi que você... Só estou dizendo que é amazonense. Eu também sou amazonense e moro no Rio. Eu vou fechar meu microfone, que é para não incomodar vocês, tá? Era isso. Legal. Prazer. Que bom, chegou. Prazer. Aline para mim é a dona do grupo. Porque a Aline é o ponto de encontro de todo mundo. Eu reencontrei todo mundo porque a Aline me botou no grupão, né, que ela chamava de recreio. E quer falar, Aline? Não, tá, seu microfone está desligado. Aí, ligou. Ligou? Ligou. Oi, gente. A maioria das pessoas me conhecem muito tímida. Sou de esquerda, não, tô brincando. Assim, enfim, começar pela Melanie, que é mais fácil. Eu também sou escritora, eu quero muito começar a lançar meus livros. Eu já fiz faculdade de letras e cinema. Eu sou roteirista, então eu me identifiquei muito com a Melanie. Com o Roger, eu não me identifiquei muito porque eu não entendo nada de economia. Eu não sou nem um pouco econômica, mas eu também estou trabalhando com minha mãe, estou começando a trabalhar com imóveis e tal, e eu quero começar a entender sobre investimentos, sobre, enfim, como aplicar melhor o dinheiro, e eu acho que o Roger pode dar alguns toques para a gente. Em relação ao Paulo, eu considero o Paulo muito meu amigo, eu adoro ele, eu tô sempre brincando com ele, e esse é o meu jeito, eu sou brincalhona. Nem O Harry Potter tem cabelo, eu não tenho. Coitado. Eu vou arranjar outro personagem sem cabelo. E é isso, gente. E é isso. Bom, legal. É isso. Prazer, Aline. Legal, Aline. Se não fosse você, a gente não teria se reencontrado. Obrigado, tá? De nada. Cláudio tá sem microfone, né, Cláudio? Mas o Cláudio tá ouvindo todo mundo aqui. Cristiane, tá ouvindo? A Cristiane pediu para ser pelo chat, que ela está sem poder ligar o microfone. Paulo? A Cristiane acho que não está na frente. Não, dá uma olhada no chat, Paulo. Não está falando. Ela pediu para mandar pelo chat. Tá. Tá, porque ela está sem poder ligar o Cadê o chat? Aí do seu lado. Abre um balãozinho que está embaixo. Achei. Show, tá aí. Eu sou Cristiane Paiva, nascida e criada na minha querida cidade de São Paulo. Sou pedagoga, arte educadora e recentemente jornalista. Sou apaixonada por aprender e recebi com grande alegria e gratidão o convite para participar. Estou muito empolgada. Mandei pelo chat. Obrigada. Legal, Cristiane. O Jafé. Cadê o Jafé? Oi, Paulo. Tá aqui. Então, gente, eu me chamo Jafé, eu resido aqui em São Paulo, capital, terra de desafios e oportunidades múltiplas. Eu tive o privilégio presente de conhecer o Paulo e alguns participantes aqui do grupo num curso que nós fizemos no ano passado, e também tive a oportunidade de conhecer o Paulo pessoalmente, um grande evento. Eu sou graduado em Psicologia, é minha primeira faculdade. Estou me especializando em educação católica e atualmente eu curso teologia também. Estou no segundo semestre
e entusiasta desse grande momento que estamos vivenciando aqui no Brasil, desse processo de redução plena, gradual e lenta. Então, quando eu vi a apresentação do Roger, também fiquei mais entusiasmado, porque muitas vezes nós direcionamos a responsabilidade dos acontecimentos ou do pensar de quatro formas. Primeiro, a culpa é do governo. Também, né, gente, o governo que a gente tem. Segundo, a culpa, né, para quem crê, na existência, a culpa é do diabo. Também, gente, olha, eu fiz isso porque foi a tentação. Terceiro, o direcionamento da culpa. A culpa é de Deus, né? Puxa, Deus me castigou dessa forma, por que ele faz isso comigo? Porque foi vontade de Deus, ele quis me castigar, né? E a quarta forma de direcionar a culpa é do outro também, né? Esse colega, marido, vizinho, chefe, namorado que eu tenho, você quer que eu haja como? Né? Então, a questão é qual é a minha parte nisso? Então, estou bem entusiasmado com esse curso, estou no momento na vida enfrentando diversos desafios internos e externos, estou desempregado pela segunda vez, e é isso, agradeço a oportunidade, estou entusiasmado e vejam que venham grandes frutos pessoais e coletivos também, porque nós somos merecedores de tudo que há de melhor na nossa existência aqui em nossa nação também, para os brasileiros natos que residem aqui também, nossos irmãos brasileiros que residem em outros países. Maravilha, Jafé. A Elisa está aí? Prazer, Jafé. Elisa Gomes. Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Prazer conhecer você, Melania, não é isso? Isso. É Roger, Paulo, um grande abraço aí, tudo bom? Então, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, formada em gestão, em análise de sistemas, pós-graduação em marketing e terminando agora uma outra pós-graduação em docência do ensino superior, tá? Atualmente eu sou empreendedora, estou criando uma agência digital nesse momento e tenho muita fé de que tudo vai dar certo. E acredito também que tudo depende de você, é mais inspiração do que respiração. Tudo que você faz tem uma simbiose, ou seja, assim, que você transporta, se transmite para as pessoas. O mundo capta, o universo transmite nisso em coisas, em realizações para você, tá? E sempre seguindo em frente, sem ter medo de viver, tá certo? Eu agradeço muito pela oportunidade de você. Já tive contato há um tempo atrás, devido a mercado de... Como é que é o nome do negócio? Mercado binário. Também tive uma leve introdução ao mercado binário, já tem uns 4, 5 anos, alguns cursos com algumas empresas, assim, mas não foi nada assim além do que deveria, sabe? Foi um conhecimento só assim, a nível de curiosidade mesmo. Então, mais uma vez, obrigada, tá? Pela oportunidade, espero que esse curso renda bons frutos. Sorte aí e sucesso. Obrigada, prazer. Que bom que você está aqui, Elisa. Agora, a Maria de Fátima. Olá, boa noite para vocês. Eu estou aqui, eu e meu marido. Boa noite. Boa noite. Nós Tudo moramos bom? em São José de Parnaíba, tá? Aqui interior de São Paulo. E agradecemos muito o convite desse curso. Sabemos que a gente vai aprender muito. Estamos muito animados, tá? Obrigada mesmo por vocês nos convidarem. E a gente está aqui esperando as aulas. Sabemos que vamos gostar muito. Paulo, conheci você pessoalmente, os outros não conheci, mas vamos gostar bastante desse curso. Que bom, vai ser legal, sim. Qual é o nome do seu marido? Sérgio. É Sérgio. Prazer, Sérgio. Tudo bem, Paulo? Paulo, Melania. Prazer. Boa para vocês aí. Sucesso nesse curso, viu? A gente estaremos juntos. Agora tem aqui uma janelinha que está escrito servidor, que acho que alguém não pôs o nome. Não? Então, Andréia. Cadê a Andréia? Oi, tá me ouvindo?
Agora sim. Ah, tá. Oi, Paulo. Eu já conheço você do curso da Joyce. Lembra Tá. do curso da Joyce? Eu não estou vendo a tua imagem aqui. Porque eu estou totalmente descabelada. Totalmente Tá bom. compreensível. Legal. Bom, Entendeu? essa hora da noite está desculpado. Só hoje, tá? Depois eu ponho na imagem aí. A Lili me conhece muito bem. Ela sim, eu sou. Quem é você? Não estou te reconhecendo. Não, a Andréia, que a gente conversa no WhatsApp, no Facebook. Tô ligado, tô ligado. Não, eu vim fazer o curso principalmente por você, porque você sempre me passou uma impressão de uma pessoa séria, extremamente competente. Tá? Eu sou aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e estou muito curiosa para ver o que vocês vão apresentar. E prometo, da próxima vez, aparecer penteada direitinho. Legal. Okay? Agora a Sandra Jaqueline. Sandra. Então, a Eliane. Está ouvindo, Eliane? E agora a Ana Lúcia, então. Oi, o meu caso é o mesmo da Andréia. Eu também estou descabelada e de pijama. Então, hoje eu não vou aparecer. Eu sou uma advogada, aposentada, de 58 anos. Eu gosto muito dessa... Conheço alguns participantes aqui, o Damiano, o Augusto. Tudo bem, Damiano? Tudo bem, Augusto? Roger? Oi, tudo bem, boa noite. Boa noite. E eu gosto muito dessa fala aí do Roger, de estruturar o futuro, pensar no futuro. Eu acho isso muito importante. Aliás, eu acho que é a coisa mais importante da vida. Não sei se... Eu acho que é por isso que eu resolvi estudar direito, porque em direito você tem que prever o que vai acontecer e tomar as medidas antes para ter sucesso no futuro. Então, eu também quero ouvir aí o que o Roger tem para falar, o que ele tem aí para apresentar para a gente. E vou seguir as reuniões para tentar aprender, tá bom? Prazer em conhecer todo mundo e boa noite. Prazer, Ana. Prazer. A Melânia eu escuto falar, mas eu não conheço pessoalmente. E a Sandra Jaqueline apareceu? Eu deixei recado para ela no WhatsApp, mas ela não me respondeu ainda. Não. E a Eliane? Bom, gente, então são 10 horas. Se alguém tiver alguma pergunta, faça agora, cale-se para sempre. Eu tenho. A Delane falou que conhece você há 130 anos. Quantos anos vocês têm? Harry Potter. Não tem idade. Não, gente, sabe que eu sou muito brincalhona. Desculpa, Melanie. Sim, prazer. Eu acho ótimo isso. Eu acho ótimo. Com licença, posso fazer uma pergunta? Já está falando. Claro. Então, vamos lá. Caros professores, demais colegas. Nós teremos, então, esse roteiro, esse percurso a ser traçado
E em termos de metodologia, de prazo de entrega do trabalho, para a gente poder compor o livro, na verdade o livro é uma consequência, não a causa, pergunto por quê. Eu retomo minhas aulas no final de janeiro, na Faculdade de Teologia, e eu vou aproveitar as férias escolares, eu também estava estudando para concurso, para me dedicar plenamente a esse curso. Então, você teria uma prévia, assim, claro, né, se eu estiver sendo também, como posso dizer, excessivamente organizador nesse aspecto, porque eu preciso dar conta também do curso, como é que será, assim, o percurso que nós vamos traçar para a construção desse trabalho, acompanhamento das aulas e tudo mais? Tem uma ideia? Paulo, seu microfone está desligado. Paulo. Quatro aulas do Roger, 4 minhas e 4 da Melânia. A última aula minha vai ser o pedido do trabalho. Mas não é um trabalho complexo que requer pesquisa, nada disso. É um trabalho que requer muito mais cérebro. E a ideia é que a gente... a Melânia falou uma coisa, ela não usou esses termos, mas é assim: ideias têm consequências. A gente não presta muito atenção no que a gente pensa. E o que a gente pensa define a nossa realidade. Então, assim, se você pensa besteira o dia inteiro, a sua vida será uma besteira. Se você pensa numa determinada direção, a sua vida vai naquela direção. Então, o trabalho vai ser muito nessa linha, de cada um escolher uma ideia e definir as consequências dessa ideia para a vida das pessoas ou da pessoa, tá? Então, é quase um trabalho filosófico, mas não é filosófico porque é real. Porque as ideias que a gente tem, têm consequências. Então, o trabalho vai ser nessa linha, Jafé. Uma coisa... aliás, tem tudo a ver com o curso de teologia que você está fazendo, né? Que é tudo é uma grande ideia que tem consequências na humanidade, né? Excelente, Paulo. Muito obrigado. Só 2 brevíssimos comentários. Gente, eu estou cursando teologia, mas é o que interpreta muito também. Eu sou leigo, né? Eu sou católico, mas não sou ordenado, eu sou casado. E eu sou psicólogo, mas eu não sou marxista, não, tá? É muito comum. Já que veio com esse viés um pouco. Existem psicólogos, desculpa a expressão, psicólogos raízes, né? Sei lá como é que posso falar. Psicólogos que são a favor da ciência plena, mesmo ciência perene, e tem os ideólogos, né, que infelizmente é uma realidade pandêmica, mas eu não sou marxista, não. Eu queria fazer uma perguntinha. Eu queria fazer uma pergunta também. Me perdoe, É o seguinte, é sobre... Oi? O servidor, ele quer falar. Pode fazer sua pergunta, Sheila. Tá, é sobre a estrutura do curso, né? Você falou que as aulas vão ser sempre às quartas-feiras, nesse horário. Aí você falou são 4 aulas do Roger, 4 aulas da Melânia, são 4 suas e você fecha com o trabalho. E se a gente for ver 4 quartas-feiras, né, seguidas, né, de cada um, a gente vai ter aí nas festas de final do ano. Como é que vai ser na semana entre Natal e Ano Novo? Vai ter aula? Você vai parar? Eu já estou tentando me estruturar, porque eu vou estar por aqui nessa semana do Ano Novo, do Natal. Como é que vai ser? Baseado no nosso título, né?
cada um colhe o que planta, até nisso nós pensamos. Tá? Então, se vocês olharem o calendário direitinho, peço até desculpas, assim, não deu tempo de colocar os detalhes todos, mas nós pegamos algumas datas específicas, a gente deu aquela paradinha entre Natal e o Ano Novo, tá? Então, tá. Eu que peço desculpas que eu não vi o calendário. Imagina. Então, nós não estamos assim, 12 aulas sequenciais todas as quartas-feiras. A gente seguiu um cronograma para finalizar mais ou menos não, precisamente no final de março, se eu não me engano, né, Paulo? Final de março. Perfeito. Tá? Então, eu que peço desculpa, a vida é um pouco corrida, não vi o cronograma. Até eu aproveito, né, porque eu queria dar um gancho no que você falou quando você estava mencionando essa diferença Brasil e Estados Unidos, né, onde você mencionou, talvez eu tenha nascido no país errado. Eu brinco, mas essa foi a minha, não filosofia de vida, mas assim, o meu nome é Roger, né, que não é Rogério, Roger é um nome 100% americano. Se eu chutar a bola de futebol... Sheila também pode ser, hein? Se eu chutar uma Sheila também pode ser, hein? Se eu chutar uma bola de futebol para o gol, ela sai no escanteio. Então, eu não entendo nada de futebol e não sei sambar. Então, em algum lugar, o meu destino foi mais ou menos encaminhado para os Estados Unidos. É isso, gente. Quem sabe? Quem sabe para mim também ainda vai acontecer. Eu gosto muito daí. Não nada contra o brasileiro. É o perfil. Eu acho que eu gosto das coisas muito organizadinhas e certinhas mesmo. Mas nem sempre consigo ser muito organizada. Agora, por exemplo, não vi o roteiro do curso, mas é a vida um pouco corrida. A gente acumula muitas funções. Maravilha. Quem é que tinha entrado agora? Servidor? Sou eu, Eliane Bonato. Oi, Eliane. Tudo bom, Paulo? Que bom revê-la. Melânia, eu não posso, como as meninas falaram, eu acho até que eu passei rapidamente aí pela câmera, me desculpe. Mas vocês não imaginam, eu caí da rede a semana passada, eu estou deitada, acamada. Desculpe, hoje não dá para me mostrar. Semana que vem eu me arrumo. Olha, vocês todos que não me conhecem ainda, Melânia, né, Roger, vocês têm o prazer de conviver com essa pessoa iluminada, que é o Paulo, e graças ao curso da Joyce eu pude conhecê-lo, né, e eu serei eternamente grata a ele. O pessoal que participa do outro grupo sabe um pouco, mas eu tive um problema muito sério o ano passado, que Juninho, para mim, é como se fosse meu filho adotivo, Carlos. E a gente passou por uma angústia muito grande, que ele passou no FIES em Manaus, né, para medicina, na faculdade lá, e quando a gente chegou lá, simplesmente ela disse que a gente não podia fazer a matrícula porque ele não tinha feito o vestibular da universidade de lá. E isso não existe, porque quando você faz o Enem, você faz o FIES é a sua seleção, né? E eu fiquei muito atarentada, eu fiquei assim, meu Deus do céu, muito angustiada. E Paulo foi meu psicólogo. Não foi somente meu coach, porque ele não falava nada, mas ele escutava tudo que eu falava. Só o fato de eu ver o azulzinho lá, que ele me escutava, sabe? Aquilo ali foi me dando coragem, né? Que hoje Juninho já está terminando o 4º semestre de medicina. Tem que dizer a você, Paulo, que ele já está estudando junto com um médico muito bom lá, que ele é neurocirurgião. Ele já desenvolveu, está apaixonado pela neurociência, por neurologia do cérebro, né? Uhum. E como eu falei para você também, hoje eu sou coach, graças ao seu exemplo, né? E cuido muito de Aline. A Aline, para mim, é minha filhinha. Conheço pessoalmente a vozinha dela. Não conhecia a mãe dela ainda, mas conheço a vozinha dela. E essa menina, para mim, é como eu disse para ela, eu acho que quem mais se desenvolveu, desde a época, quando a gente se conheceu no curso da Joyce, eu acho que quem mais se desenvolveu de verdade de lá para cá foi ela. Eu sei que ela não gosta que eu diga isso, mas a cada dia eu me surpreendo mais com a Aline, sabe? E principalmente você, Paulo, foi uma pessoa que realmente plantou muito na vida da gente e a gente continua colhendo. Então, todos os infortúnios que a gente pôde deixar no passado, que para mim não falo mais, mas você, para mim, foi a colheita boa que a gente plantou. Tá entendendo?
Que bom. Amo vocês. Sandrinha também do Paraná, que vai voltar aí. Você sabe muito bem o que você fez por ela também. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sou daqui de João Pessoa, Paraíba. Vocês desculpem eu estar emocionado, mas assim, eu estou até falando muito rápido, porque eu tinha que falar isso para o Paulo, para vocês conhecerem quem é essa pessoa maravilhosa, viu, Roger? Eu sei que vocês já conhecem ele, né? Mas para ver como, mesmo assim, pela internet, como vocês transformam vidas. Eu tenho certeza, Melânia, que você é desse mesmo jeito, eu posso ver seu rosto. O Roger também, eu gosto muito de... Aprendi muito com o Ricardo Ventura, né? E através do curso, né? Com a Joyce, que fui atrás, eu estudo muito essa questão de, pelo áudio, ver um pouco como está a pessoa, como a pessoa escreve, tá entendendo? Como a pessoa fala, a linguagem corporal. Hoje eu sou meio perigosa para alguém me enganar, viu? Mas eu sou daqui da Paraíba, se vocês quiserem vir a João Pessoa, é só avisar que eu vou cuidar de vocês, sabe? Qualquer um, convido direto. Já, a Aline disse que vem, né? Vamos ver se ela vem em janeiro. Legal. Pois desculpe aí eu estar assim hoje, da próxima vez a gente conversa mais. E convido a todos do curso, como tinha convidado já no curso anterior da Joyce, quem quiser vir para a Paraíba é só me contactar. Meu número está lá no grupo, né? Tenho grandes amigos aí, alguns que eu não falo mais porque eu não tenho mais contato, mas amo todos os meus colegas de curso do mesmo jeito. Uns eu tenho mais convivência, né, que a gente tem mais aproximação, mas todos, mesmo os que eu não tenho falado, eu amo todos, não esqueço de ninguém. Muito obrigada e desculpe tanta falação, viu? Maravilha. Prazer, prazer. Falta a Sandra Jaqueline, apareceu ou não? O servidor está querendo falar. Quem? É ela, então. Servidor. O servidor. É ela. Fala, servidor. Não? Tá Olha, aqui o no Cláudio... chat fala, posso falar? Ela Pode tem falar. que habilitar o microfone, né? Será que ela sabe? Isso, Não. Olha, deixa eu ouvir aqui o Cláudio. O Cláudio está me ligando aqui. Fala, Cláudio. Tudo bem. Agora sim. Pode falar, Claudio. Oi, boa noite. Tudo bem, Roger? Tudo jóia. Nós vamos ter que falar muito sobre sucessão. Porque isso foi o encerramento de um namoro com, como diz o Paulo, com aquilo que você define e aquilo que você deseja. Sabe? Uhum. Muito bem. Vai ser um prazer. Melânia, ok, obrigado. Melânia, eu também sou mineiro, sou de Belo Horizonte. Eba! Meu irmão, ele também trabalhou numa dessas empresas da Vale. Sim. E fez muita coisa ali na época do desabamento. Brumadinho. Essa última tragédia que nós tivemos. Em Brumadinho. Eu sou engenheiro civil, trabalhei quase 10 anos como prestador de serviço do governo. Obtive alguns resultados bem positivos, mas também eu estou aprendendo e começando uma caminhada como investidor. Eu não tenho know-how para isso ainda. Né? Já tentei um pouco de tudo, inclusive depois uma abordagem que eu gostaria que fizesse era acerca de criptomoedas, que aqui ainda não são legalizadas, ok? A todos do grupo, alguns eu já conversei pessoalmente, já tive alguns atritos, como a dona Aline, né, que ficou bloqueada durante, creio eu, uns 9 meses. Aí depois nasceu, nós voltamos às boas, né?
Aí, como construtor em Miami, eu tenho um grande amigo, Danilo Alcântara. Eu não lembro agora o nome da empresa, mas eu creio que você deva conhecer também, viu, Roger? Tá. O que eu espero? Como toda alavanca da vida, primeiro você precisa ter dentro de si aquilo que você quer construir. Você tem que ter metas e objetivos. Você tem que imaginar. E a partir disso, você cria uma alavanca para poder avançar no seu desejo e na sua meta. Eu fiz isso durante esses últimos 10 anos. Tem 3 meses que eu tirei esses meses como os meses sabáticos. Talvez fique mais 2. É final de ano e ninguém vai querer fazer muita coisa. Mas, enfim, tudo que eu planejei né, mentalmente há 10 anos atrás, isso se realizou durante os últimos 10 anos. Então, tenham consciência que aquilo que vocês desejarem vai ser alcançado. Você vai ter, você vai ser palpável e você vai viver aquilo que você desejou. Agora, desejem certo, porque as forças vão conspirar para que você consiga aquilo. Se você não desejar certo, você vai obter aquilo que desejou. Então, é hora de avançar mais um pouco. O que eu espero de Paulo, Melanie e Roger? Uma grande oportunidade da gente conversar, de criar novas oportunidades, de sermos amigos, para que possamos alcançar um outro patamar. Esse patamar, graças a esse, até a introdução no curso da nossa amiga que passou e ficou um tanto quanto... Não vou pôr adjetivo, eu me recuso a pôr isso. Nós tivemos a oportunidade de vivenciar desde a idolatria até vamos falar, a esperança. Eu sou uma pessoa do centro. Nunca deixei em dúvida nenhuma das minhas posições para esse grupo que está aqui hoje reunido. Talvez você, Roger, eu acho que eu não tenha conhecido nem com a pouco a Melanie. Não. Mas alguns já ouviram algumas críticas e eu não vou falar que eu faço críticas melzinho na chupeta, como se diz aqui, né? Mas são críticas ácidas. Porque hoje, por advento da eleição do nosso grande presidente, e eu acredito nele, eu tive a oportunidade de conhecer vice-governadores, senadores, deputados, e são pessoas que eu não tenho esperança nenhuma de obter nada deles, mas são pessoas que estão engajados num país melhor. Como eu também me coloco nessa postura, eu espero obter aqui essa construção de boas amizades, como ocorreram nesse último ano, e que a gente possa alavancar nosso progresso financeiro, independente de tudo que hoje, vou falar, os contras contra o Brasil se põem numa postura de destruição. Eu agradeço a todos. Tenham uma boa noite. Nós vamos avançar muito. Da próxima vez eu prometo que coloco uma câmera com microfone nesse computador. Obrigado, Cláudio. Eu estou usando 2 PCs, um para imagem e o outro para escutar. Um grande abraço a todos, uma boa noite e vamos avançar. Nós estamos juntos. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Abraço, Cláudio. Outro. Abraço.
Gente, funcionou bem, funcionou bem. A tecnologia é maravilhosa. Aline. Quem? Aline vai falar. Quem mais vai falar? A Aline levantou a mão e a pessoa que é servidor não conseguiu falar. Gente, então é o seguinte. Quer falar, Aline? Microfone. Abre o microfone. Alô, estão ouvindo? Sim. Agora sim. Pela ordem, presidente. Eu fui citada 2 vezes. Pela ordem, por favor. Bom, é verdade, ué. A Eliane me citou e disse que cuida de mim e tal. No começo, eu achava a Eliane muito chata, porque ela pegava no meu pé. Mas depois eu entendi que foi pro meu bem. Então, eu quero agradecer. Obrigada, Eliane. E o Cláudio também. A gente já se odiou muito e hoje eu tenho ele como um amigão. E não vou ficar, assim, criticando a Joyce nem nada, porque afinal foi através dela que a gente se conheceu. E é isso, galera. Boa noite. Vamos em frente. Obrigado. Roger, então eu vou passar a palavra para o Roger encerrar nosso vou sair, primeiro então, papo. tá? Boa noite. Então, o Roger tchau, encerra tchau. o nosso primeiro papo. Tchau, Cláudio. Tchau, Eliane. Tchau, tá? Obrigado, Aline. Tchau, prazer. Eu queria, antes de encerrar, fazer um convite para vocês, tá? Porque hoje, a gente olhando aqui, nós somos um grupo de 17 pessoas que participaram dessa conversa. Nós tivemos 26 alunos, com algumas exceções. Parece que uma pessoa mora na Inglaterra, o fuso horário não bateu, uma outra pessoa mora em alguma outra parte do mundo também que não bateu o fuso horário. Mas seria importante, né? Eu acredito muito na união do conjunto e do todo. Então, com as exceções raras, porque, de novo, não dá para alguém que está 8 horas de diferença no fuso encaixar conosco. Mas seria, se vocês têm contato com os demais membros do grupo, que nós consigamos, na próxima quarta-feira, às 21 horas, estarmos todos juntos. Eu acho que isso é muito importante no começo do trabalho. Eu estendo ainda o meu convite um pouco além. Eu acompanho o grupão de vocês, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês, e eu não sou de fazer propaganda do trabalho, mas eu acho que o que vocês, né, o que nós temos aqui, o Paulo não só é um grande mentor para mim também, como independente de eu estar na categoria professor, eu acho que isso aqui é uma escola para todos nós. A Melânia, eu vou ter um prazer agora, foi assim, extremamente bem-vindo, né, em conversas que eu tive com o Paulo antes de iniciarmos esse trabalho, e eu queria que vocês estendessem de verdade, nem que fosse um a um, o convite para os demais membros do grupo, né, do grupão, ou pessoas que não puderam participar nessa primeira conversa conosco, mas hoje foi de novo, assim, o juiz apitou e a bola foi chutada para frente. Nós temos aí 12 aulas pela frente, que eu acho que realmente o poder transformador dessas aulas vai estar impactando a nossa vida como um todo. Então, realmente, eu estendo o convite a vocês falarem com as pessoas que vocês querem. Eu brinco assim, né? O Paulo, como eu mencionei, é meu mentor, mas também ele tem a categoria cliente para mim. Então, quando eu peço uma indicação para o Paulo, eu falo, Paulo, não me indique ninguém que você não levaria para jantar. Eu só quero trabalhar com pessoas que você não só tem afinidade, como pessoas que você gosta. Então, esses são os meus melhores clientes. Os meus clientes me colocam em contato com pessoas que, para eles, são pessoas especiais. Então, para vocês, né, que é o início desse trabalho, as pessoas que são especiais na vida de vocês, eu queria muito que vocês estendessem o convite para estar conosco na primeira aula, né, ou na segunda aula, mas, em teoria, a nossa primeira aula oficial do início do curso. Tá? Agradeço demais, né, todos vocês. Melânia, obrigado, né, pelo teu tempo. A todos vocês, Paulo, de novo, meu grande amigo, mentor, vai ser um prazer estar nesse projeto com você. E, de novo, é o início de uma jornada que, para mim, é uma oportunidade tremenda. Então, eu sou extremamente grato
Acho que a palavra gratidão aqui, ela cabe muito bem, tá? Nos vemos na semana que vem, às 21 horas, e toda a comunicação pode ser feita lá no nosso grupo de alunos, comentários, sugestões, dicas, e nos vemos às 21 horas na próxima quarta-feira. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Até a próxima quarta. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Obrigado.